Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? O nosso Deus, Ele é grande e Ele está nesse lugar. E na presença dEle nós temos que nos alegrar. Independente do que nós estivermos passando, nós temos que nos alegrar, porque o Senhor está conosco. E Ele diz que estará conosco até a consumação dos séculos. E Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é fiel, amém? Irmãos, eu vou estar lendo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. E eu dei um tema que está dentro do texto mesmo. Fomos convidados e ainda há lugar. Fomos convidados e ainda há lugar. O Senhor fez um convite para as nossas vidas. O Senhor tem um propósito com as nossas vidas. E nós não só temos que aceitar, mas nós também precisamos experimentar e continuar nesse caminho e permanecer até o fim, amém? Lucas 14, versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu senhor: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque o Senhor vela para cumpri-la. Nós queremos te louvar porque a tua presença é real nesse lugar. Ainda que não sintamos nada, ainda que não estejamos vendo nada, o Senhor é real nesse lugar, porque o Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e onde 2 ou mais se reunissem no teu nome, o Senhor estaria presente. Por isso, Senhor, é real a tua presença aqui, e em nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai, que toma a minha vida, Senhor, como um instrumento aqui para falar através da minha vida. Que o Senhor fale comigo, fala através de mim, fala com a tua igreja. A igreja é tua, Senhor. O Senhor sabe de que nós precisamos, do que nós carecemos, e o Senhor é aquele que tem a resposta certa, no tempo certo para nossas vidas. E em nome de Jesus, que todo embaraço caia por terra, que toda dificuldade caia por terra, e em nome de Jesus, que nessa manhã, ninguém saia da mesma maneira que entrou nesse lugar, ninguém, Pai, em nome de Jesus, porque onde o Senhor está, a fartura de alegria, que todos possam sair certos de que o Senhor é por eles, é com eles, é conosco, é por nós. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou. Nós te louvamos porque não somos dignos, mas o Senhor nos quis, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos escolheu para tão grande salvação. E em nome de Jesus eu te agradeço. Fica conosco, Espírito Santo, tenha liberdade na minha vida e através da minha vida e neste lugar, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amém? Essa palavra, conta Jesus. Vamos começar no versículo 1. Jesus estava ali na casa de um fariseu. Jesus entrou na casa de um fariseu para comer com aquele fariseu. E aqui fala assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão,
eis que o estavam observando. Jesus entrou para comer com aquele fariseu ali, que certamente estava com os discípulos junto, e estavam o observando. Sempre os fariseus ficam observando. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ele vai fazer de errado. Nós estamos aqui. Eu conheço a lei. Vamos ver se você vai fazer as coisas conforme manda a lei, ou você vai sair fora da lei. E ficavam sempre observando Jesus. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não vai logo tirá-lo, mesmo em dia de sábado? A isso não puderam responder. Jesus nos conhece. Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. Ele sabe o que está passando dentro de nós, de cada um de nós aqui nesse momento. Ele sabe como anda a nossa vida. Ele sabe todas as coisas. Lá nas cartas do Apocalipse, o Senhor fala sempre assim, para cada igreja: eu conheço as suas obras. E aqui Jesus conhecia o que estava passando no coração daqueles fariseus ali. Certamente eles já estavam lá. Curou lá, dia de sábado, não pode curar. Que negócio é esse? Só que eles não falaram nada, nem quando Jesus perguntou, porque ficava maquinando nos seus pensamentos. E aí Jesus logo já falou: se cair seu filho num poço num dia de sábado, cair seu boi, você não vai fazer alguma coisa para tirar não? Vai deixar morrer? Só porque é sábado? Então não é bem assim. E Jesus estava ali falando esses assuntos. E depois Jesus falou a respeito dos primeiros lugares na festa. E quando Jesus estava conversando com eles sobre esse assunto, aí no versículo 14, fala assim, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, e a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus estava falando aqui para as pessoas, ao fazer uma festa, para não convidar aqueles que vai dar alguma coisa em troca, mas para convidar aqueles que estão necessitados para vir para aquele banquete. E aí ele não ia receber nada daquelas pessoas, mas que ia receber do céu. E no versículo 15, fala assim, ora, vindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Jesus começa a falar de uma parábola para eles, que um certo homem fez uma grande ceia, preparou uma grande ceia, certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. Naquele tempo, eram dois convites feitos. Primeiro convidava as pessoas para um grande banquete que ia ser feito, e depois tinha um outro convite, que estava tudo pronto, já estava tudo na hora de comer, para as pessoas virem. Por isso esse homem ficou tão irado, porque ele fez o primeiro convite, e aqui não fala que alguém recusou. E lá no livro de Esther, no capítulo 5, no versículo 8, e no capítulo 6, no versículo 14, Esther fez esses dois convites também, que era costume daquela época. Ela convidou a Amã e o rei para vir cear com ela. Depois ela enviou o convite falando que estava tudo pronto, que era para eles virem. Então era um costume daquela época. A pessoa tinha a oportunidade de dizer não no primeiro convite. Mas no segundo convite, era uma afronta, era assim, uma coisa bem desprezível a pessoa dizer que não podia. E aí, aquele homem na ceia convidou a muitos, e a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Ou seja, já tinha convidado, ninguém disse que não podia. Aí ele fez, aí eu creio que ele já sabia o número de pessoas, fez a quantidade de comida, fez tudo preparado. Pensa bem, você convida todo mundo para sua casa, faz um banquete para aquele povo todo, e na hora a pessoa começa a falar, não quero, não posso, tem isso, tem aquilo.
É muito triste isso, né? E foi isso que aconteceu. Vinde, e mandou o servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como que você compra um campo e depois que você vai lá ver o campo? Você vê o campo primeiro, para depois você comprar o campo. O homem deu desculpa, falou: comprei um campo e vou lá vê-lo. Uma desculpa mais esfarrapada, né, que poderia dar. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Quem também vai comprar boi sem ter experimentado ele? Até um carro, quando você vai comprar, você experimenta o carro primeiro para depois você comprar. Como é que você vai comprar boi e não experimentar os bois depois que você vai experimentar? Então você vai lendo o texto, você vai vendo que eram várias desculpas dadas ali para aquele dono da festa. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Lá em Deuteronômio 20, versículo 7, 24, versículo 5, fala sobre o casamento. É lícito o homem não poder sair, porque ele vai largar a noiva quando casa? Ou seja, na verdade, esse homem aqui estava dando desculpa. Ele já tinha casado, já tinha ficado com a noiva, porque tenho certeza que o primeiro convite, ele já sabia a data da ceia, e se ele tivesse mesmo problema que ia casar, ele teria avisado. Mais uma vez, não avisou antes. E no segundo convite, deu desculpa. Então, irado, voltando o servo da casa, disse ao seu senhor: sai depressa. Não, voltei aqui. Versículo 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. O dono daquela festa viu que os convidados não honrou ele. Ele mandou chamar todo mundo que estava pelos becos, que estavam cego, coxo, paralítico, todo mundo que tinha lá, todo mundo que era, aos olhos da sociedade da época, desprezível, insignificantes. O dono da festa chamou. E esse texto aqui, quando Jesus estava falando, ele estava mostrando para os fariseus, para os judeus, que o convite tinha sido feito para eles, e eles tinham rejeitado o convite. E por causa do povo judeu rejeitar o convite, que era para eles, chegou a nós, desprezíveis, rejeitados, insignificantes, que não poderia ir para a ceia do Senhor. Nós que éramos indignos, assim como tem muitas pessoas até hoje que são indignas e acham que por ser indignas não podem chegar até Jesus. Mas Jesus chamou a gente indigno mesmo. Nós não somos dignos dessa ceia do Senhor. Nós não somos dignos, mas é Ele quem nos convidou para essa ceia. É Ele quem veio como um cordeiro mudo e morreu naquela cruz para que fizéssemos dignos através do sangue dele. Nós hoje somos importantes para o Senhor. Nós hoje somos dignos por causa da presença dele em nós. Então não é por mim, não é por você, é pela presença dele. É Ele que é digno, é Ele que é soberano, é Ele que nos ama tanto, e nos ama tanto, que todos os dias estende a mão para a gente. Ainda que a gente não está aguentando mais, ainda que o negócio está difícil, a circunstância não define a sua vida com Deus. É você decidido em buscá-lo, é você decidido em desejá-lo, em aceitar esse convite. Esse convite chegou a nós, e nós já o aceitamos. Agora nós temos que continuar essa salvação. Lá no livro de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 12, fala assim, ó: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós precisamos desenvolver essa salvação. Aí eu aceitei Jesus, está tudo bem. Como diz os jovens, está de boa. Está de boa, mas tem uma parte nossa. A gente tem coisa para fazer. Nós temos que entrar na porta estreita. Não é de qualquer maneira. Não é do jeito que a gente bem entende. Foi feito um convite. Nós aceitamos. Temos o Senhor no nosso coração como Senhor. E o Espírito Santo mora dentro de cada um de nós para nos ensinar tudo sobre Deus, para nos revelar as profundezas de Deus, para que a gente viva na plenitude do Senhor nesse tempo corrupto que nós vivemos, no meio de uma geração perversa. Nós temos que e precisamos ser luzeiros. Nós precisamos refletir a glória de Cristo. E aqui fala com temor e tremor. Não precisa de ninguém ficar nos observando para nos condenar, e nem nós ficar observando a vida dos outros para ficar condenando. É preciso nós temermos a Deus, e esse temor vai fazer a gente andar no caminho estreito. Esse temor vai fazer a gente se separar das coisas que não agradam a Deus. O Anderson falou aqui hoje de músicas, às vezes, que fica tocando dentro de casa, oprimindo a casa toda. Filmes ou séries que traz tanta peso para dentro da família, que destrói a cabeça, a mente das crianças. E às vezes a gente acha, tem nada a ver não, nada a ver não. Tem a ver sim, tem que se separar. A nossa casa é morada de Deus, e o inimigo não pode achar brecha. Não deis lugar ao diabo. Tem muita gente que dá lugar. Então nós temos que desenvolver essa salvação. Isso cabe a mim e a você. Nós precisamos andar no caminho estreito. Nós precisamos escolher o que nós vamos ver. Nós precisamos. Tem tempo de lazer, pode ver um filme mesmo. Tem muito filme que é bom, que traz até mensagens assim, né? As meninas, quando eu vejo filme, elas ficam assim: quer ver que mamãe vai falar ainda de Jesus no meio do filme? E é mesmo, porque se você escolher, você vai ver que tem. Agora, se você ficar vendo tudo que vem pela frente, você vai estar todo contaminado, a sua cabeça toda turbada, e o seu coração vai estar naquilo ali. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Nós precisamos ver, onde está o nosso tesouro? Será que nós vamos fazer como esses homens, que foi escusando um a um? Uma ceia de um homem assim importante, que chamou eles porque achava eles importantes para ele, e eles renunciaram tudo, renunciaram por causa de afazeres. Irmãos, nesses últimos tempos a gente tem visto que o diabo, ele não muda suas táticas. Lá no livro de Êxodo, o faraó mandou botar mais serviço, mais peso no povo de Israel, porque eles estavam adorando e sacrificando a Deus. E aí colocou um monte de trabalho para eles, e eles tinham que bater a mesma cota, com mesmo dobrando o trabalho, eles tinham que bater aquela cota, só para eles não ter tempo de adorar, só para eles não ter tempo de sacrificar o Senhor. E hoje o inimigo da nossa alma tem feito isso, tem roubado o tempo de Deus na nossa vida, com redes sociais, com séries, com filmes, com tanta coisa, com trabalhos. É um trabalho, é outro trabalho, é outro trabalho, e nunca para. Às vezes, até mesmo na igreja, você vai fazer isso para mim? Faz. Você faz isso para mim? Faz. Você faz isso para mim? E vai sobrecarregando de trabalho. E o tempo de Deus? E a hora com Deus? Onde está o seu tesouro? Qual o tempo precioso que você está dedicando a Deus? Aquilo que você dá ênfase é o que vai prevalecer, é o que você realmente honra. Será que realmente a gente tem honrado o Senhor com o nosso tempo? Será que realmente nós temos passado tempo com Deus? Será que nós temos buscado Jesus acima de todas as coisas, acima de títulos, de posições, de holofotes? Será que nós temos separado mesmo o nosso coração para encher, até transbordar dessa glória de Deus? Será que nós temos esse lugar de glória com Deus? Porque quando nós temos esse lugar de glória na presença de Deus, a gente nunca quer abrir mão dele. A gente abre mão de qualquer coisa
para estar nesse momento de glória, nesse tempo de glória, nesse lugar da glória de Deus. Moisés, ele viu Deus face a face, ele queria Deus, ele buscava Deus, ele já tinha experimentado tanto de Deus, e ele falou: Senhor, eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Às vezes a gente está no raso, e está contentando com o raso. Larissa falou para mim uma coisa essa semana que eu fiquei assim impactada quando eu estava preparando essa palavra, e eu falei assim: Jesus, isso é para mim falar para a igreja, porque o Senhor falou muito comigo. Quando a gente foi lá em Angra não, lá no Rio, estava até o povo com a gente lá, né? E aí, quando nós chegamos lá, a Larissa estava morrendo de medo de onda, sendo que ela nunca teve medo. E ela chegava e não entrava, porque Thaís caiu da banana lá, e Thaís que caiu e ela que ficou apavorada. E aí Thaís entrava e tudo, ela não entrava. Eu falei assim: o que está acontecendo, Larissa? Ela: eu estou com medo de entrar. Eu falei assim: minha filha, você sempre entrou, aqui está raso. Aí ela: não, eu estou com medo das ondas. E aí, pronto, depois nós fomos no navio, né, dar volta lá, né, por todos os lados, lá dos pontos turísticos. E aí, quando navio não, lancha. Aí, quando chegou no lugar lá, para a gente pular, né? E aí, Larissa vai e pula. Eu, entendi nada, com medo rasinho, e no fundo ela pulou. Aí, essa semana ela falou comigo: mamãe, você lembra quando eu fui na praia e não estava com medo das ondas? Aí eu falei assim: aham. Aí depois eu pulei no fundo, eu falei assim: não entendi nada. Para quem estava com medo do raso e pular no fundo, ela falou assim: sabe que Deus falou comigo? Que quando a gente está no raso, a gente presta muita atenção no barulho, a gente vê muita onda, e a gente vê tanta dificuldade, porque a gente está no raso. E quando eu pulei lá no fundo, Jesus falou para mim assim: é isso que você tem que fazer, ir no profundo comigo, e no profundo, porque no fundo você não tem medo das ondas, e você não presta atenção no barulho, porque você está envolvida comigo. Quando ela falou aquilo ali, eu falei: meu Deus, é isso mesmo. E às vezes as pessoas não estão buscando Deus para ir para o profundo, às vezes estão no rasinho, está com a água no tornozelo, está bom demais, está cômodo, mas qualquer barulho que vem, desespera, qualquer circunstância que vem, define a pessoa. Mas quando nós estamos no profundo, a dificuldade não nos define mais, não nos define. Vem onda alta, vem tempestade, mas você está no braço do papai, e Ele te protege, Ele te guarda. E é isso que Deus quer de nós, que a gente continue buscando conhecimento em Deus, passando o tempo com Ele. Tem gente buscando conhecimento na internet, e assiste um trem, e assiste outro, e vai para congresso daqui, e vai para congresso dali, e busca, e sempre está vazio, porque não está entendendo que a busca é você e Deus, é no seu secreto com Deus, é lá naquele lugar onde ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo e te recompensa. E é isso que Deus quer para nós, e tem para nós. Não merecemos, não somos dignos, mas Ele te ama. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Não é porque tem alguém aqui no altar que está melhor do que quem está aí sentado na cadeira. Somos todos iguais para o Senhor. O Senhor quer contar com a nossa entrega, com o nosso arrependimento, com nossa vida diária com Ele. E que nós não façamos como esses homens que se deram por escusado. E eu acho tão tremendo que diz assim, ó: depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar no reino de Deus, ainda há lugar, ainda há esperança, ainda há vida para ser derramada, onde há morte. E como vai ser feito isso? Eu e você, sendo servos do Senhor, anunciando esse convite lá fora, anunciando lá no meio dos seus amigos, no meio onde você convive, no meio da sua família, não só com palavra, mas com a vida, com testemunho, porque muitos até falam a palavra no meio da família, mas o testemunho não condiz com o que está falando, então não vai causar efeito. Mas quando você fala daquilo que você está vivendo, quando você fala daquilo que você tem experimentado, as pessoas veem Deus em você. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Todos hão de ver em nós isso, quando houver atitude de amor de verdade, quando houver humildade no nosso coração, a gente sempre ter o outro em primazia, a gente sempre achar que o outro sabe mais, conhece mais do que nós, a gente ouvir a todos, por menor que seja, por mais simples que seja, porque Deus fala na simplicidade. Jesus ama os simples, porque Ele é simples. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. O Senhor tira o fardo pesado de nós no secreto. O Senhor dá o jugo leve dele para nós no secreto. O Senhor se revela para nós no secreto como simples, e nos faz ser simples também, dia após dia. Então busque isso em Deus, porque Ele nos ama. Fazer isso sem murmuração e nem contenda. Que não seja de nós murmurar. Não reclame. Ai, meu Deus, não deu nada certo. Ai, eu fui fazer isso, deu tudo errado. Ah, hoje na rua foi assim, assim, assim. Gente, isso é terrível. Traz um peso. Murmuração traz peso para a nossa vida. Comece a agradecer. Agradece por cada detalhe. Agradeça. Seja grato em todo tempo. Em todo tempo. Ah, mas não é difícil que a gente está passando nas tempestades. Não consigo não. Comece a agradecer para você ver. Sabe o que você faz na hora da tempestade? Vai para o secreto. Lá você se derrama. Fala como é que você está. Jesus, olha, não estou feliz não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Conta tudo para Jesus. Ele já te conhece mesmo. Você não vai fazer ele ficar surpreso. Nossa, como que você está ruim. Jesus não é igual homem. Se você se abrir com alguém, às vezes você fala assim, tá doido? Tanto tempo de crente e pensando assim? Mas Jesus não faz assim. Você conversa com Ele, chora com Ele, fala que não está aguentando mais, que está com vontade de sair correndo, jogar tudo para trás. Mas aí Ele pega e abraça a gente, e Ele começa a trazer para a gente a realidade do céu, e fala, vale a pena, continua, não desista. Você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás mais, é para frente. E aí quando você levanta daquele lugar, você já está fortalecido, fortalecida, porque o Senhor te sustentou. E aí a circunstância não vai definir. Águas profundas. Irmãos, Deus fala em cada coisa. Eu fui marcar um psicólogo para minha mãe. Aí eu fui conversar com a psicóloga. E aí quando eu cheguei lá, ela estava atendendo alguém. E na verdade nem foi essa que atendeu minha mãe nada. E aí quando eu cheguei lá, eu fiquei na antessala e a sala fechou. Não tinha jeito de eu sair não, mesmo se eu quisesse. Que tinha que depender dela para ela abrir. E ela estava lá na outra sala atendendo uma cliente. E aí eu vi uma folhagem plantada num vaso. E aquela folhagem estava toda virada com as pontas até a metade dela. E o vaso faltava uns 4 dedos para chegar no teto. E aí eu olhei aquela folhagem, fiquei observando, falei, meu Deus, como cresceu, gente. Olha só, está lá na metade, já está crescendo de novo. E aí fiquei observando aquilo e de repente o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida através daquela folhagem. Veio assim no meu coração, interessante, a folhagem cresce para baixo e vai crescendo, e aí a mulher, a psicóloga, ou sei lá quem é que mexe lá, levantou a folha para cima, aí veio assim, não se engane quando tentar levar você para cima, continue para baixo, descendo, desça, é lá que você me encontra. E aí, eu olhei para o vaso, faltava 4 dedos para chegar no teto, aí eu falei assim, que interessante, a folhagem desce e o vaso sobe, aí o Senhor falou assim, eu falei assim, quando chegar no teto? E não tiver jeito mais de tanto que vira a folha para cima. Aí o Senhor falou assim no meu coração, muda de ambiente. Tem que passar o vaso para outro ambiente.
E eu fiquei chocada com aquelas ministrações. E eu falei assim, meu Deus, e é isso mesmo, nós temos que descer, irmãos. Por mais que tenta fazer a gente ficar para cima, desça, se humilha debaixo da potente mão de Deus, porque é Ele que vai nos exaltar, é Ele, só Ele tem esse poder, e quando for necessário, Ele muda a gente de ambientes, é Ele que faz essas coisas, é Ele que muda a nossa vida. Olha, no seu casamento, na sua família, não desista da sua família, porque o diabo quer causar tanto tumulto, tanto trabalho, para a gente ficar tão esgotado e achar que não tem jeito, mas fala assim, olha que diabo, você já perdeu, em nome de Jesus, porque o meu lar é do Senhor, e esse ambiente está cheio da glória do Senhor, o meu filho, a minha filha, o meu genro, a minha nora, o meu marido, a minha esposa, seja quem for, vai se render ao Senhor, em nome de Jesus, e a minha família vai ser abençoada, porque ela é abençoada já no céu. Nós precisamos viver assim. Tem enfermidades, creia, Jesus já levou na cruz. Por que a gente tem tanta dificuldade de crer que Jesus já levou a enfermidade e o pecado a gente crê? Jesus já levou nosso pecado na cruz, já levou nossas enfermidades, nossas dores, e sob as feridas dele nós somos sarados e perdoados e libertos. Ainda que a gente morra enfermo, mas você pode declarar, eu estou com perfeita saúde em nome de Jesus, até aquele dia, e Jesus vai renovando as nossas forças, vai dando graça, vai dando vigor, e a gente não vai viver por circunstâncias, por adversidades, amém? Fazei tudo sem murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O Senhor nos fez para ser luzeiros no mundo, não é em quatro paredes, não é dentro de uma igreja. É muito importante a gente estar na igreja, porque aqui o Senhor trabalha ferro afiando ferro. Aqui a gente tem também ajuda um dos outros. Aqui a gente ouve, adora, glorifica o Senhor juntos. É necessário ter essa comunhão, mas a gente precisa brilhar Jesus lá fora. Nós precisamos ser cristãos autênticos. Precisamos verdadeiramente parecer com Jesus. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós não estamos correndo em vão, nós não aceitamos esse convite em vão, nós não fizemos nada em vão, porque foi o próprio Senhor que fez isso por nós, e nós o aceitamos. Então cabe a nós hoje precisar dEle, depender dEle, chamar por Ele, clamar por Ele, e nos encher do Espírito Santo. Busca ser cheio do Espírito Santo, busque transbordar do Espírito Santo, busque, porque não é só um convite, não é só aceitar um convite, tem que permanecer fiel, tem que continuar a salvação na nossa vida. E ainda há lugar para aqueles que estão lá fora, e o Senhor conta comigo e com você, porque há lugar. Irmãos, que não sejamos como os crentes de Laodiceia. Os cristãos de Laodiceia, o Senhor disse que eles eram mornos, e os mornos Ele vomita. Jesus disse assim, tomara foste frio ou quente. Às vezes as pessoas falam assim, então eu posso ser frio, que não tem problema. Não é essa frieza espiritual que Jesus estava falando. Ele estava falando das águas geladas, que saía lá de Hierápolis, e que descia lá para Laodiceia, e as águas quentes de Colossos, que descia e ia lá para Laodiceia. Quando se encontrava em Laodiceia ficava morna, mas quando estava em Hierápolis, lá era terapêutica, sarava. E a quente era a mesma coisa, era terapêutica e sarava. O Senhor está dizendo para nós, seja frio ou quente, sarando vidas, seja frio ou quente, atraindo vidas, e levando vida onde há morte, levando água onde a terra está seca. O Senhor conta conosco para isso.
que nós possamos viver esse evangelho simples de poder de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, a ceia do Senhor, hoje nós vamos estar fazendo um ensaio da ceia do Senhor. Hoje é dia de um ensaio da ceia, que nós vamos passar na glória com o Senhor. E essa ceia vai ser, nós vamos estar ensaiando ela até que Ele venha. Até que Ele venha, e Ele virá e não tardará. Como está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde está a sua vida com Deus? Para quando você ouvir o soar da trombeta, ou Deus te chamar pela morte, você chegar diante do Senhor e Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai para as bodas do Cordeiro. Onde está o nosso coração? Onde? Será que realmente nós temos buscado o Senhor tão somente pelo que Ele é? Ou será que nós estamos querendo só as bênçãos do Senhor? A Bíblia diz para não buscar bênção, não. A Bíblia diz para buscar o abençoador, porque as bênçãos correm atrás de nós. Se nós estivermos buscando o Senhor, clamando pelo Senhor, as bênçãos vão correr atrás de nós. Eu acho tão tremendo as cartas do Senhor, que revelou a João ali na ilha de Patmos, né? Para as 7 igrejas da Ásia. Porque o Senhor foi mostrando que Ele se agradava de umas coisas em algumas igrejas, mas faltava outra coisa. Aí foi falando e uma agradou a Ele, porque embora tinha pouca força, mas não negava o nome do Senhor. Não é porque você, eu não consigo ir mais do que isso. Não é o quanto você consegue, é o quanto você se dispõe, é o quanto você se entrega, porque quem vai fazer é o Senhor. Eu em mim mesma não tenho força alguma, eu de mim mesma não consigo nada. Você que está assistindo também online, você também pode buscar o Senhor. Você está aí recebendo essa palavra, mistura a fé com essa palavra. Nós precisamos misturar a fé com a palavra. Não tem como você ouvir essa palavra e não mudar de vida, porque você precisa. Para agradar a Deus é necessário que a gente tenha fé. Para a gente se aproximar de Deus é necessário que a gente creia que Ele existe. Então não tem como a gente falar que vai buscar Deus sem acreditar que Ele existe. E quanto mais você vai passando tempo com a palavra, essa palavra produz vida em nós, essa palavra produz fé. A fé vem pelo ouvir da palavra. Ou seja, você vai estar ouvindo, e aí a fé vai sendo acrescentada, mas você precisa acreditar. Aproxime de Deus. E quanto de você está disposto a entregar para Deus? Quanto? Tem que ser 100%. Entrega por completo. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Se a gente se deleitar no Senhor, Ele concede. Jesus está voltando, igreja, de verdade. Não é para ficar fazendo assustar as pessoas, porque vai ser um grande dia para aqueles que já estão com Ele. Não vai apanhar de surpresa. Então nós precisamos nos doar mais. O que você sente quando fala assim: Jesus está voltando? É necessário queimar o nosso coração, sabe? Alegrar. Meu Deus, glória a Deus, ora vem Senhor Jesus. Eu tenho saudade do céu, de verdade. Todo lugar que eu vou, que eu vejo lindo, eu fico assim, gente, e o céu é mais lindo do que isso. Eu amo a natureza, né? Eu presto muita atenção na natureza, e assim eu fico, Jesus, se é tão lindo olhar a natureza, e o céu é mais lindo do que isso, meu Deus. Eu sinto saudade, quando canto um louvor do céu, eu sinto saudade. Quando eu vejo que Jesus está voltando, eu fico com saudade de estar com Ele, porque lá, irmãos, não vai haver mais choro, nem tristeza, nem dor, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Pensa num negócio que queima no meu coração: olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a lã, pés como latão reluzente, e da sua boca sai 2 espadas afiadas. Foi a visão do Jesus glorificado. O leão saltando os montes,
Eu amo essas mensagens, porque eu amo Jesus. Jesus para mim é tudo, mais que minha família, mais do que a minha vida. Arabaxeia decanta. Eu glorifico muito o Senhor, porque Ele é real. Crendo ou não, Ele é real. Sentindo ou não, Ele é real. Ele falando ou não falando, Ele é real. O silêncio dEle, Ele está nos observando. E Ele não nos observa como fariseu, que é para julgar, que é para condenar. Ele nos observa para nos amar, para nos atrair para Ele, para nos abraçar e nos envolver nele. Irmãos, não perca tempo na sua vida. Não perca, se desprenda desse mundo. Olha, eu vi o Douglas Gonçalves falando, Alexander Oliver, não sei que postou no grupo nosso lá da família, e ele falou assim: irmãos, se chegar para vocês e falar assim, você vai passar 5 anos nos Estados Unidos, somente 5, não tem como prolongar. Você vai passar 5 anos lá. Você vai investir em comprar casa e empresas e mais coisas nos Estados Unidos, sendo que você vai ter que voltar para sua cidade? Não. Você vai ganhar lá e investir na sua cidade, porque é para lá que você vai voltar. E nós somos do céu. Por que a gente investe tanto na terra e não investe nada no céu, irmãos? Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Invista tesouros no céu. Construa a sua casa na rocha, a sua vida na rocha que é Cristo. Construa, se enraiza nessa rocha, para que quando vier os vendavais, pode até te balançar, você pode até estar lá no chão, mas você fica de pé novamente, porque você está alicerçado nessa rocha. Invista no céu, invista a sua vida em tempo com Deus. Abra mão de tudo para ter mais de Deus. Amém? Então, irmãos, nós fomos convidados e ainda há lugar. Nós aceitamos o convite, vamos continuar permanecendo na presença do Senhor e vamos alcançar muitos, quantos que o Senhor chamar, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?